Pessoal, vamos começar aqui o nosso vídeo de revisão do Anki. Bom, é uma ideia experimental, a gente vai experimentando aí e vai vendo o que é legal, o que é ruim e como a gente pode aprimorar. A ideia inicial seria a gente fazer uma revisão no deck dos nossos alunos lá. Então, um aluno me mandou o deck dele, um deck de redes, e pediu: professor, me dá umas dicas aí sobre o meu deck, se tá legal, se tá ruim, como eu poderia melhorar. E é nisso que a gente vai focar esse vídeo aqui, essa explicação desse vídeo. Bom, eu sou o professor Eduardo Martins Neves, tem aí meu e-mail, edumneves@gmail.com, e o meu expertise é banco de dados. Bom, então, como eu falei, esse vídeo aqui a gente vai fazer uma revisão do deck Anki de um aluno. Bom, esse deck especificamente, ele é de redes, tá? Eu não sou especialista em redes aí, lá do Provas de TI é o Walter Cunha, ele que entende, manja tudo de redes. Eu não entendo muito de redes, tá? Mas o foco aqui é como a gente poderia auxiliar, como a gente poderia guardar essas informações no Anki, como a gente poderia fazer uma revisão melhor desses assuntos. E como o deck dele era de redes, a gente vai aproveitar esse assunto aí e explorar alguns pontos que seriam interessantes a gente adicionar. Aqui, galera, a gente não vai ver dicas gerais e tal, talvez uma outra pincelada em dica geral. A gente vai fazer um vídeo específico sobre isso. Aqui é só com relação ao deck dele, dando uma analisada. Claro que isso é útil para várias pessoas, tá? Independente se a pessoa é de desenvolvimento ou de infra, caem muitas questões de redes, e você vai perceber que esse tópico que a gente vai ver aqui é um tópico que, além de ser bastante cobrado, cai tanto para um quanto para outro. Bom, primeiro ponto aí que eu percebi no deck lá do nosso aluno foi o seguinte: ele colocou uma seguinte carta, olha só que interessante: qual o número da porta do protocolo FTP? E ele colocou lá, então, o Anki, né? Só rapidamente uma revisãozinha, tá? O Anki é um programa de flashcards. Então, como é que funciona? A gente cadastra cartas. A gente faz um cadastro e cadastra diversas cartinhas. Cada cartinha tem o seguinte formato: pergunta, né, a parte da frente, e a parte de trás. A parte da frente seria simplesmente assim, qual é a pergunta, né, vamos dizer assim, e a parte de trás a resposta. Então, como o programa funciona? Ele te mostra a pergunta, você pensa, você olha e fala: qual o número da porta do protocolo FTP? Você vai pensar e vai pensar na resposta. Por exemplo, 2021, lembrei. E aí, depois ele vai te marcar se você lembrou fácil, se você lembrou com dificuldade, ou se você se esqueceu dessa carta. E baseado nessa resposta, ele vai fazer um algoritmo para decidir quando ele vai te mostrar essa carta novamente. Beleza? Então, essa é a magia do Anki aí, que é um flashcard. É um programinha de flashcards. Ele vai calcular quando ele acha lá pelos algoritmos dele que ele precisa te mostrar essa carta para você não esquecê-la novamente. Bom, beleza. Então, só um exemplo aí, né? Então, no caso, ele fez uma pergunta de qual o número da porta do protocolo FTP. Então, de redes aí, esse é um ponto que eu acho muito importante, tá? É imprescindível a gente criar uma carta para cada protocolo, perguntando qual é a porta utilizada. Então, tem diversos protocolos, FTP, HTTP, DNS. Cada protocolo desse a gente cria uma cartinha simples desse jeito: qual o número da porta do protocolo? E a resposta é o número da porta, tá? Então a gente vai criar uma cartinha para cada número de porta de protocolo. Beleza, agora voltando aqui a carta aqui do nosso colega. Bom, quando ele criou essa carta aqui, a intenção dele foi ótima, é isso mesmo, mas isso daqui não tá legal. Por quê? Porque o FTP, ele tem duas portas, a 20 e a 21. Cada uma delas serve para uma coisa. Então, essa cartinha aqui, do jeito que tá, não ficou 100%. Então, como seria uma forma melhor de fazer? Separar isso em duas cartinhas, tá? Então, uma delas indicando o FTP dados, que é quem usa a porta 20,
Então, ó, FTP dados usa a porta 3 pontinhos. E a resposta, 20. E o FTP controle. FTP controle usa a porta 3 pontinhos, 21. Por quê, galera? Porque olha só, cada cartinha dessa, o ideal é que ela fique com o menor tamanho possível. Ou seja, um tamanho que dê pra gente olhar e rapidamente saber a resposta. E outra, normalmente numa questão de prova, tá? Se ele perguntar sobre a porta do FTP, provavelmente ele vai explorar essa parte de dados e controle. Então é importante essa informação estar segmentada, tá? Então, em vez de uma cartinha, a gente faz duas, uma para cada porta dessas. Então, galera, olha só. No caso ali era FTP, tá? Mas a gente tem que ter uma cartinha para cada protocolo, perguntando qual porta ele utiliza. Então tem aí, ó, alguns exemplos aí de protocolos, ó. Qual porta do BGP, DHCP Client, DHCP Server. Aqui, ó, DHCP Client, DHCP Server, mesma questão do FTP, tá? Então, aqui tem uma porta para cada serviço. DNS, FTP Controle, FTP Data, HTTP, HTTPS e assim por diante. Tá? Galera, é importante a gente ter isso tudo guardado. Por quê? Por que é importante? Porque isso já caiu em concurso, tá? Isso já caiu, volta e meia isso cai. E, cara, é uma questão que você não pode errar. Você não pode perder uma questão porque você não sabe qual é a porta do IMAP. Não pode, você tem que acertar isso, tá? Isso é decoreba, beleza? Bom, outro ponto importante aí. Qual camada do protocolo? Então, tem lá. HTTPS é um protocolo camada de 3 pontinhos. Aí a gente pensa e responde. Aplicação. Ou seja, volta e meia tem questões cobrando qual é a camada de determinado protocolo. Ele pode cobrar isso diretamente ou indiretamente, através de uma assertiva. Ele fala lá, letra A, HTTPS é um protocolo camada de rede. Aí você vai olhar e falar, pô, não, tá errado isso, é camada de aplicação, tá? Então, esse tipo de conhecimento é importante a gente guardar. Então, novamente, a gente vai criar uma cartinha para cada protocolo. A ARP é um protocolo camada D, FTP, HTTP, HTTPS de todo mundo. Aí você fala, pô, professor, mas o que cai normalmente é HTTP, HTTPS, FTP e DNS, o resto não cai. Galera, pode não cair ainda, mas assim como cobra de um, pode cobrar de outro. Então é importante a gente ter isso guardado, tá? E outra, é uma cartinha. Ela vai ficar se repetindo lá na sua cabeça até você guardar isso, tá? Então é importante a gente ter esse conhecimento aí também. Bom, outro ponto que volta e meia cobrado em questões também sobre redes e que vale a pena a gente ter no nosso Anki é com relação a se o protocolo usa o TCP ou o UDP na camada de transporte, tá? Então, o que a gente tem que guardar? Mesma coisa. Por exemplo, FTP utiliza 3 pontinhos. E aí você tem que saber se ele utiliza TCP ou UDP na camada de transporte. Tá? No caso aqui ele usa TCP. E novamente, colocar uma cartinha dessa por cada protocolo. Beleza? Ah, você vai falar, pô, professor, como é que eu acho isso? Como é que eu descubro isso? Ah, Wikipedia, buscando, no material lá dos professores, volta e meia tem uma tabelinha informando essas coisas, tá? Isso já foi alvo de questões e é importante a gente ter guardado, tá? Novamente, galera, isso daqui eu peguei de insumo o deck lá do meu aluno lá, que me mandou de redes. Aí eu olhei o deck dele e vi algumas coisas que ele estava fazendo certas, legal, e eu peguei, pincelei as coisas que eu achei que poderiam melhorar nesse deck dele e expandi um pouquinho. Por exemplo, essa parte aqui de TCP UDP, ele não tinha colocado no deck dele, é uma parte importante, tá? Que vale a pena a gente guardar também, que cai bastante. Outro ponto muito importante, o que significa a sigla do protocolo. Isso daqui para a galera de infra mesmo,
pô, isso aí tá no sangue já do cara. Mas, cara, se tá no sangue, vai aparecer a cartinha lá do Anki falando o que significa DNS. Aí você vai pensar, pô, DNS é ridículo, Domain Name System. Aí você vai marcar, fácil. Aí vai mostrar isso daqui a uma semana. Aí você vai olhar e falar, pô, que carta fácil, o que significa DNS? Domain Name System. Marcar fácil. Cara, daqui a pouco essa carta vai se repetir de 1 em 1 ano, de 2 em 2 anos. Ou seja, não caia na armadilha de não colocar cartas que você considera fáceis, tá? Por quê? Porque você vai cadastrar essa carta uma vez e ela vai ficar se repetindo cada vez mais espaçadamente. Ou seja, se for realmente um conhecimento que está bem fixado na sua cabeça, essa carta não vai te atrapalhar, porque ela vai se repetir uma vez a cada 5 meses, uma vez a cada 6 meses, tá? Então não vai te atrapalhar. Por favor, é melhor você colocar mais conhecimento e conhecimento bem estabelecido assim, né? Simplesinho, bem segmentado, bem pontual. Porque o que acontece aqui, você vai olhar isso aqui e vai, lembrei, fácil. Mas pode acontecer de você se esquecer de algum ponto desse. Às vezes você fica muito tempo sem olhar uma matéria e é importante você relembrar, tá? Então, eu acho importante a gente colocar sempre mais conteúdo, mesmo que seja um conteúdo muito fácil para você. Bom, o que significa a sigla do protocolo, né? Então, galera, cada protocolo, o que significa a sigla dele. Por quê, galera? Porque alguns protocolos que não são muito utilizados no dia a dia, a gente pode acabar se esquecendo deles, tá? Isso é mais pra galera de desenvolvimento, né? Que não fica o dia inteiro, não fica muito por dentro desses protocolos, tá? Galera de infra, normalmente isso aqui tira de letra, leva tranquilo. Aí, galera, olha só que legal. O exemplo de uma questão que envolve só esses conhecimentos que a gente acabou de ver. Olha que interessante. Ele fala o seguinte, ó, no protocolo FTP é correto dizer que aí do ano 2014, Banca Unirio, mas assim, galera, esse tipo de questão é o tipo de questão que é fácil do examinador fazer. Esse tipo de questão já caiu em todas as bancas, tá? Normalmente eles se utilizam de protocolos mais conhecidos, mas se ele utilizar um protocolo menos conhecido, a questão vai se transformar numa questão muito difícil e você vai acertar lá de primeira, porque você tem isso aí guardadinho na tua cabeça. Então olha só, no protocolo FTP, ele está falando, ó, é realizada uma conexão TCP na porta 21 para transferência de dados e comandos. Não, galera, a gente viu lá, ó. A gente sabe que porta de FTP, ele usa primeiro FTP, ele usa TCP como conexão. É uma cartinha lá, lembra que a gente decorou isso? E a outra cartinha é FTP dados, ele usa a porta 20. E outra cartinha, FTP controle, comandos, né? Ele usa a porta 21, tá bom? Então olha só. Letra A, ele falou que é uma conexão só, errado, né? E na porta 21. Letra B, é usada uma conexão TCP, legal, para o envio de dados, porta 20, maneiro. E uma conexão UDP para envio de comandos de porta 21, errado. É tudo conexão TCP, tá? A porta aqui 21 está correta para comandos, mas não é UDP. Letra C, é usada uma conexão UDP, errado. FTP não usa UDP, é sempre TCP. D, é realizada uma conexão UDP, errado. A gente viu que é sempre TCP. E letra E, são usadas duas conexões TCP, uma para transferência de dados, porta 20, legal, perfeito, e outra para comandos, porta 21. Então, galera, ó, tranquilo, letra E aqui é a resposta. Olha outro exemplo aqui de questão. Qual dos protocolos abaixo utiliza a conexão TCP na porta 25? Aí, galera, a gente tem lá qual porta do SMTP, né? E a gente tem lá nossa resposta, 25. Isso é uma cartinha Anki nossa. Então esse conhecimento aí vai estar massificado na nossa cabeça. Também pode ser feito, além da cartinha, vamos dizer assim, direta, qual porta do SMTP, pode ser feita também uma carta duplicata. Ou seja, uma carta assim, qual protocolo é o da porta 25? E aí você responde SMTP, tá?
tá? Essas cartas duplas, vamos dizer assim, tanto pergunta direta quanto perguntando qual a porta do protocolo ou qual protocolo tem na porta, também serve bem, tá? Pode fazer duplicada essa carta aí, que o conhecimento vai ficar mais fixo ainda na sua cabeça. Então tá aqui, ó, tranquilo. Agora olha essa outra questão interessante. Escolha a alternativa que contenha respectivamente as portas padrões e protocolos utilizados para HTTPS, IMAP, DNS, NTP, FTP e SFTP. Então, galera, olha só. Aqui a gente tem cartinha de qual é a porta do protocolo e qual é o protocolo que ele utiliza lá na camada de transporte, se é TCP ou UDP. Ou seja, com esse conhecimento aqui bem fixo na sua cabeça, né, através de revisões aí do Anki constantes, esse tipo de questão para você passa a ser trivial, tá? Então, ó, aqui tranquilo, aqui é a letra A. E outra, volta e meia você vai se deparar talvez com um protocolo que você não tinha guardado, tá? Por exemplo, esse NTP aqui, nas minhas cartinhas lá, não tem esse cara. Aí você procura sobre ele, descobre o que ele faz e faz a mesma coisa dos outros. NTP usa a porta 3 pontinhos. NTP utiliza 3 pontinhos. TCP ou UDP. O que significa NTP? Galera, esse daí é um estudo contínuo. A gente vai aprimorando o nosso Anki. A ideia é, esse tipo de conhecimento vai ficar fixo na nossa cabeça, porque o Anki vai ficar mostrando pra gente. E qual a vantagem disso, tá? Qual é melhor a gente fazer um Anki dessas portas do que, por exemplo, ter um resumão com todas as portas. Por quê? Porque volta e meia, quando você, a partir das suas revisões, você vai fazendo suas revisões e o Anki vai vendo para cada cartinha quais que você tem facilidade, quais que você tem dificuldade em guardar. Então, as que você tem dificuldade em guardar, ele vai te mostrando mais vezes, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a sua dificuldade maior é com HTTPS. Você não consegue se lembrar qual é a porta do HTTPS. Aí o que você faz? Aí o Anki vai fazer isso para você, na verdade, né? O Anki vai te mostrar mais vezes essa cartinha do HTTPS usa a porta, qual é a porta que ele usa, porque essa carta aqui, volta e meia, você fala que se você se esqueceu dela. Aí ele vai repetir isso mais vezes do que uma carta, por exemplo, do IMAP. O IMAP você lembra sempre. O IMAP é 143, eu sempre lembro. O IMAP é 143. Aí essa carta vai se espaçando. Ele vai mostrando ela menos vezes para você, porque você não tem dificuldade com ela. Ele vai te mostrar as cartas que você tem mais dificuldade. No caso aqui, um exemplo seria o HTTPS. Então ele consegue fazer com que você foque mais nos pontos onde você tem mais dificuldade. Bom, continuando. Galera, esse daqui é um exemplo aí que eu peguei no deck dele aqui. E eu acho importante a gente volta e meia falar isso. A gente tem que evitar cartas com texto longo. O Anki, o ideal é você olhar ele e rapidamente você saber a resposta, tá? Ou seja, seja sucinto. E evite listas. Por quê? As listas são difíceis da gente guardar. Então olha o exemplo aqui. Esse exemplo aqui é bom, ó. Assim que os dados atravessam as camadas, recebe diferentes denominações para as camadas. Então, ó, o que ele quer saber? Ele quer saber o seguinte, ó, nessa carta aqui a intenção dele é qual é o nome que o dado recebe quando ele está na camada de aplicação, na de transporte, na de internet e na acesso à rede, respectivamente, tá? Então, isso daqui é difícil de você guardar. Por quê? Olha só que interessante. Aqui, por exemplo, ó, na de aplicação, o dado se chama mensagem. Na de transporte, ele se chama segmento. Na de internet, ele se chama datagrama ou PDU. E na de rede, ele se chama quadro. Tá? Então, na verdade, o que ele quer saber? Ele quer saber o seguinte, ó. Aplicação, você quer saber que o nome dele é mensagem. Transporte, você quer saber que o nome dele é segmento. E assim por diante. Tá? Mas vamos supor que você tem muita dificuldade em lembrar do quadro. Tá? O de aplicação mensagem você lembra tranquilo, o de transporte segmento tranquilo, o de internet se é datagrama ou PDU tranquilo. Agora, o de rede, porra, você sempre se esquece, você sempre se enrola, você não consegue lembrar de jeito nenhum que é quadro. Então, ao invés de ter uma carta só com todos esses dados,
Se você dividir isso aqui em várias cartas, o Anki vai conseguir controlar melhor para você. Ele vai falar o seguinte, pô, qual é o nome do dado lá quando passa da aplicação? Mensagem. Aí isso você lembra sempre. Aí ele vai espaçar, vai botar 2, 3 meses para frente. Transporte, segmento, vai espaçar, vai ficar bem tranquilo. Internet, datagrama PDU, vai espaçar. Aí o rede, que é o que você tem muita dificuldade, ele vai te mostrar qual é o nome dos dados lá que passam a camada de rede. Aí você vai pensar, vai falar, puta, não lembro. Caraca, sempre esqueço. Aí você vai falar, esqueci. Aí o Anki vai falar, beleza, não tem problema, é quadro. Aí ele vai te mostrar semana que vem. Aí você vai olhar e vai falar, pô, lembrei. Aí passou 2 semanas e você esqueceu de novo. Aí ele vai te mostrar essa cartinha só. Ou seja, esse conhecimento de aplicação é mensagem, transporte é segmento e internet é datagrama, isso tudo já está bem fixo na sua cabeça. Então você não precisa ficar repetindo isso todas as vezes que você for repetir a parte do quadro, que é a parte que você realmente tem dificuldade. Então, galera, evite listas, evite você guardar toda essa informação numa carta só. Segmente isso em várias cartas. Então, ó, exemplo lá. A PDU da camada de redes é chamada de 3 pontinhos, pacote ou datagrama. Então você pegou aquele conhecimento que estava aqui numa carta só e dividiu ele em 4, 5 cartas, tá? Outra coisa que você pode fazer, você pode inverter a pergunta. Você pode falar, ó, datagrama é o PDU da camada 3 pontinhos do modelo OSI. Aí você fala, pô, datagrama é redes. Ah, pacote, né? Lembra que é datagrama ou pacote? Aí você separa, cria 2 cartinhas. Ah, redes. E você faz isso para cada um das camadas lá do modelo OSI. Ou seja, qual é a dica aqui? Não utilizar listas. Listas são difíceis da gente guardar. Listas no Anki, a gente vai associar diversas informações num lugar só, numa carta só. Tente dividir essa informação para o Anki conseguir controlar isso mais fácil. Aí ele vai falar, pô, datagrama você sempre lembra, frame você sempre lembra, pô, pacote você se esquece. Então essa cartinha aqui do pacote, eu tenho que ficar repetindo mais vezes. E aí você separando essa informação, o Anki consegue controlar melhor, tá? Galera, olha só, o conteúdo dessas cartinhas aqui são conteúdos aí do deck lá que foi desenvolvido lá pelo aluno. Eu não tenho, por ser, isso daí que eu falo para vocês, por ser rede, que é um assunto que eu não domino, eu não tenho muito como dizer para vocês, isso aqui não tá legal, isso aqui tá errado. Enfim, eu não tô questionando, vamos dizer assim, se o conteúdo aqui tá certo ou não, tá? Isso aí ficou a cargo aí do aluno aí fazer esse deck aí. Eu só tô questionando a forma e as melhores maneiras da gente conseguir colocar esse conhecimento aí dentro do Anki. Aí, ó, só para fechar aí, um exemplo aí de questões cobrando esse conhecimento que a gente acabou de ver, ó. Na pilha de protocolos da internet, qual alternativa corresponde às unidades de protocolos de dados, PDU, respectivamente, das camadas de aplicação, transporte e rede? Cara, isso daqui, você fazendo as cartinhas lá, vai estar muito guardado na tua cabeça, ó. Tu vai saber que aplicação é mensagem, transporte é segmento e rede é datagrama. Ou seja, uma questão de graça para você, de graça. Você sabe isso aqui de cor, tá? Então, galera, esse aí é o nosso vídeo aí introdutório aí sobre revisão do Anki. Sugiro, se você não tiver ainda no seu Anki essa parte de redes, bota isso no seu Anki, é um conteúdo, esse pedacinho que a gente viu aqui, esses pontos específicos aqui, são pontos que volta e meia caem, e é importante a gente ter isso mega decorado aí para evitar a gente errar uma questão de graça dessa aqui na prova, tá? Se você tiver um deck Anki aí e quiser que eu dê uma conferida, manda para mim, e aí que na medida do possível eu vou fazendo esses vídeos aí para ajudar vocês, tá? Tentem fazer essas revisões diariamente. Tá? Hoje em dia o Anki tem esse mecanismo aí de atualização, onde você consegue cadastrar as cartas no computador, rodar no celular, rodar na página da web. Façam isso, isso é importantíssimo. Beleza? Galera, é isso aí. Um abraço.